reunião do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, reunião professor Dr. Júlio Toporowski. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o professor Marco Aurélio Palade Safadi. O professor Safadi é diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, diretor do Comitê de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e, sem dúvida, um dos maiores experts em vacina. E hoje nós teremos a oportunidade de ter uma discussão sobre as vacinas de Covid-19, o que podemos esperar. Agradeço a presença de todos que estão aqui nos assistindo e ao Marco Aurélio pela aula. Podemos começar. Bom dia a todos, bom dia, doutora Flávia, agradeço o convite, né? Sempre um prazer estar na reunião, que leva o nome do nosso querido professor Júlio Toporowski. E hoje a ideia é conversarmos sobre desafios no desenvolvimento de vacinas para o SARS-CoV-2. Eu vou procurar trazer para vocês, da forma mais didática que eu puder transmitir, o estágio atual de desenvolvimento das vacinas e, mais importante que isso, o que nós podemos esperar dessas vacinas. Eu acho que tem havido, vamos dizer, muita discussão, né, que tem até, essa discussão transcende um pouco o cenário habitual, né, de discussão de estudos em vacinas, né, então tem saído um pouco da academia e ido, vamos dizer, até para a mídia, etc. Então, eu acho que é importante a gente destacar alguns conceitos para vocês e é o que a gente espera fazer hoje. Eu só inicio aqui a minha apresentação trazendo para vocês um pouco do cenário que a gente tem hoje epidemiológico, porque eu entendo que isso é de suma importância para a nossa discussão. Então, esse aqui, pessoal, é um dado que eu tirei do site do Imperial College, que é esse aqui, e que estima semanalmente como anda a nossa RT, né? Ou a chamada taxa de infectividade do vírus, porque, vamos dizer, vocês sabem que isso é mais ou menos uma estimação de como está a transmissão desse vírus na comunidade. E a gente vê que aqui na América do Sul, hoje há uma tendência de termos um RT, né, abaixo de 1, ou seja, uma situação epidemiológica de diminuição, vamos dizer, da sua transmissibilidade, né? Percebam que eu vou agora colocar o RT que hoje nós temos na Europa. E vejam que interessante, quando a gente coloca aqui os dados europeus, vejam que há, vamos dizer, um desvio da curva para 1, para 2, praticamente todos os países hoje da Europa vivenciam uma intensa transmissão, que é mais ou menos o que a gente tem percebido aí nos últimos reportes da mídia, não é? Eu trago um outro aspecto aqui que vai ser crucial para a nossa discussão. Eu destaquei aqui, no Brasil, qual o percentual das mortes atribuídas à Covid-19 que ocorreram em crianças e adolescentes, e elas perfazem, nesse momento, 0,6% do total das mortes atribuídas a essa doença. Lembrando que essa população representa aproximadamente mais de 1/4 da população brasileira. Eu trago aqui também os dados dos Estados Unidos, que acho que é interessante a gente compartilhar com vocês. Percebam que nos dados americanos nós tínhamos até o mês de setembro, em relação a mortes, de novo, 0,1% do total das mortes atribuídas à Covid-19 nos Estados Unidos ocorreram em menores de 21 anos. De novo, apesar de representarem mais de 1/4 da população americana. Outro dado importante que eu quis trazer para vocês, porque entendo que é a primeira vez que eu vi isso publicado, é um dado referente a fatores de risco para a morte na população pediátrica. Então, a gente tem muitos dados de adultos, mas havia uma carência de dados pediátricos. E nesse estudo publicado no NMWR, percebam que, vamos dizer assim,
duas condições de risco foram protagonistas no que diz respeito a, vamos dizer, chance de morte quando acometido da infecção pelo SARS-CoV-2, que foram doença pulmonar crônica e obesidade. E a ideia é chamar a atenção de vocês que esse é um fator de risco que vimos relevante em jovens, né? E vemos também em crianças e adolescentes como um fator relevante para complicações. Outro dado importante, das mortes por Covid-19 em crianças e adolescentes, 3 em cada 4 ocorreram em crianças e adolescentes que eram portadores de doenças crônicas. Essas são informações que a gente tem que guardar para a nossa discussão, né, sobre priorização das vacinações que vamos ter um pouco mais à frente. Outro dado que eu quis trazer, que de certa forma nós temos visto nessa pandemia, né, é claro que não é ela a responsável, vamos dizer, por esses resultados, mas esses resultados expressam um pouco, né, características sociais da nossa população, inequidades, né, que, vamos dizer, se afloram num momento como esse da pandemia. Então, esse me parece também ser um dado importante para a gente discutir quando priorizarmos os grupos de vacinas. É um dado mais recente, publicado no New England, nos Estados Unidos, e aqui foram fatores de risco, ou seja, razões de risco incrementais no que diz respeito à hospitalização por Covid. Então, morar na periferia aumenta o risco de hospitalizar por Covid. Maior idade, né, isso também era sobejamente conhecido, aumenta o risco. Vejam, a obesidade é um fator, tem uma razão mais importante do que a própria faixa etária para determinar risco de hospitalização, a exemplo, né, do acesso a planos de saúde lá, ou seguros de saúde nos Estados Unidos. Mas o dado mais impactante é esse último aqui, que é o dado racial, né? Então, percebam que há um risco 2 vezes maior de hospitalização em indivíduos, vamos dizer, pretos versus brancos nos Estados Unidos. E não é diferente em relação aos nossos dados aqui no Brasil. Essas mesmas inequidades e disparidades aqui têm também aparecido, e eu entendo que isso também nós devemos levar na hora de discutirmos priorização das vacinações. Outro ponto que eu queria destacar para vocês, antes de entrar em maiores detalhes, é lembrar que este vírus, o SARS-CoV-2, né, esse novo coronavírus, ele tem uma espícula, a gente chama de spike em inglês, que é essa proteína na sua integridade aqui desenhada, mas percebam que há, vamos dizer, algumas estruturas nessa proteína, e uma delas é o que nós chamamos de RBD, do inglês, Receptor Binding Domain, ou seria o domínio de ligação ao receptor, que é bem conhecido, que é a chamada enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor desse vírus no organismo. O que eu estou querendo dizer é que essa spike, essa espícula, ela se acopla a esse receptor através dessas estruturas. E essas estruturas, pessoal, vamos dizer, são as estruturas que se mostraram cruciais no que diz respeito ao desencadeamento de anticorpos, em particular dos anticorpos neutralizantes, que são aqueles que nos protegem. Portanto, é perfeitamente razoável que daqui para frente, quando eu for descrever as vacinas, vocês entenderão que praticamente todas as vacinas que estão sendo desenhadas têm como foco, vamos dizer, a presença dessa partícula spike, ou na sua integridade, ou trazendo aqueles componentes mais importantes da indução de anticorpos. Claro, eu vou falar também de vacinas de vírus vivo e vacinas de vírus inativado, que aí elas vão ter todo o vírus na sua composição, assim como as vacinas VLPs, né? E aí, claro que uma vez que você contemple o vírus na sua integridade, você vai ter o desencadeamento de produção de anticorpos, não somente para a spike, né, ou para a RBD, mas também para outras partículas, para outros elementos antigênicos do vírus. Isso pode ser positivo em alguns aspectos e pode também ser negativo em outros aspectos, como veremos mais à frente. Antes de entrar ainda, né, nas vacinas, eu queria trazer esse slide para vocês,
crucial, né? Então, vocês estão vendo muita discussão na mídia dizendo que a vacina vai sair em um ano, nós nunca tivemos uma vacina que foi potencialmente licenciada em tão pouco tempo, etc. O que as pessoas esquecem de discutir e entender é que isso só será possível porque havia o desenvolvimento já em andamento há muitos anos de plataformas de vacinas para os outros 2 coronavírus zoonóticos que surgiram no início do século, o SARS-CoV-1 e o MERS. Então, esses 2 vírus, quando surgiram, motivaram o desenvolvimento de candidatas vacinas que estavam sendo desenvolvidas. Em função da grande similaridade do SARS-CoV-2 com o SARS-CoV-1, do ponto de vista antigênico, foi muito fácil, vamos dizer, migrar essas plataformas que estavam sendo desenvolvidas para o SARS e para o MERS para o SARS-CoV-2. E é única e exclusivamente por essa razão que a gente tem uma perspectiva de ter o licenciamento de uma vacina num prazo recorde. Quais foram, portanto, as lições aprendidas, né, com o desenvolvimento, vamos dizer, dessas candidatas para SARS e MERS? O primeiro aqui é lembrar que foram identificados anticorpos neutralizantes contra a proteína S, a proteína spike, tanto do SARS como do MERS, em títulos elevados. E isso, nesses estudos, com essas outras candidatas, né, eles se mostraram correlacionados à proteção. Então, esse é o primeiro aspecto importante da nossa conversa de hoje. Conhecermos, e importante dizer, nós ainda não sabemos qual é o correlato de proteção para o SARS-CoV-2. Correlato de proteção é o termo que nós usamos para designar o título mínimo de anticorpos que você tem que ter circulando, né? E a qualidade de anticorpos que você tem que ter circulando, e para considerar um indivíduo protegido para determinada doença. Nós conhecemos, por exemplo, os correlatos de proteção para a hepatite B e para uma série de outras doenças. Portanto, eu sei, quando eu colho, vamos dizer, um exame sorológico, se aquele paciente está ou não, uma vez que tenha recebido uma vacina, que ele tenha ou não alcançado os títulos necessários para a proteção. Isso facilita muito o manejo dessas vacinas e pode antecipar qual vai ser a eficácia dessas vacinas. O que nós não sabemos, infelizmente, ainda, qual é o correlato de proteção para o SARS-CoV-2. Então, para o SARS e para o MERS, isso já tinha alguma evidência e eram, vamos dizer, a presença de anticorpos neutralizantes que se mostraram, vamos dizer, suficientes para proteger aqueles modelos animais que utilizaram essas vacinas candidatas anteriores. A resposta imune humoral, né, portanto, foi identificada, assim como a importância da resposta imune celular, mediada por células T, que, de maneira geral, é o que nos confere a memória imune, é o que garante a longevidade de proteção, é o que antecipa, uma vez que esteja presente de forma robusta, uma potencial chance de que, uma vez infectado, né, você tenha a capacidade de se proteger em longo prazo. Né? E isso, vamos dizer, só os estudos de mundo real, né, com o uso de vacinas e da própria infecção, é que vão nos mostrar. O que aprendemos com o tempo de proteção para SARS e para MERS? Ou seja, uma vez que você tem adquirido aqueles coronavírus zoonóticos, por quanto tempo os indivíduos que os adquiriram se mantiveram protegidos? Né? Então, os estudos mostraram que houve presença de anticorpos neutralizantes circulantes para esses 2 outros coronavírus zoonóticos por aproximadamente 2 anos após a infecção. E alguns estudos mostrando que 6, 7 anos depois, eles não mais tinham anticorpos neutralizantes circulantes. Então, outra informação muito importante. As lições com esses coronavírus zoonóticos nos sugerem que, uma vez que você tenha tido infecção, isso não é sinônimo e garantia de que você está protegido, né, definitivamente para este coronavírus. É bem provável, uma vez que o SARS-CoV-2, uma vez que ele se comporte de maneira similar, que isso também ocorra com o SARS-CoV-2, como veremos mais à frente. Né?
Quando a gente olha os coronavírus humanos, aqueles causa de resfriado, etc., aqueles mais de menos agressividade, de menor virulência, então o fenômeno é mais impactante ainda. Eles não conferem capacidade de proteção para aqueles que são infectados, ou seja, você pode ter várias vezes na sua vida infecção por esses coronavírus humanos, né, e com, vamos dizer, um tempo de proteção muito curto, né, após a infecção por eles. O que nós temos aí de evidência para o SARS-CoV-2, esse é um estudo em primatas não humanos que foram infectados deliberadamente e um mês depois foram novamente desafiados com o SARS-CoV-2 para ver se a infecção adquirida um mês antes lhes conferia proteção. E o resultado do estudo é que sim, esses primatas não humanos, uma vez desafiados com o SARS-CoV-2, um mês depois de terem sido infectados, mantiveram proteção. Mas, claro, essa é uma informação frágil, porque foi somente um mês após a infecção. É importante que a gente conheça em mais longo prazo. Por isso, eu trago esse estudo aqui, que acompanhou presença de níveis de anticorpos, né, em indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2, um estudo americano, e, como vocês percebem aqui, mostra, após alguns meses, já uma tendência de queda de anticorpos. Então, é perfeitamente razoável, e esses dados têm se replicado na literatura, que existe, sim, uma tendência de queda nos níveis de anticorpos, né, com o passar dos meses. Quantos meses ou quantos anos depois de você ter sido infectado, né, você perderá essa proteção? Essa é uma resposta que não temos ainda. Mas os estudos preliminares nos sugerem, né, que a proteção oferecida ela deve ser limitada, provavelmente, a um período de 1 ou 2 anos após a infecção. Esse é um estudo que começa a aparecer em maior número na literatura, ainda são anedóticos os relatos e esporádicos, mas eles começam a se multiplicar, que são os estudos sugerindo a possibilidade de reinfecção. Então, esse especificamente num homem saudável de 33 anos, que 4 meses depois de ter sido infectado, comprovou-se ter sido novamente infectado. Comprovou-se porque havia, vamos dizer, o sequenciamento genômico possível dos 2 vírus que infectaram esse indivíduo, e foi possível perceber que eram vírus diferentes, né? Mas que ele, de fato, se reinfectou. Neste caso, a reinfecção foi acompanhada de um quadro assintomático, mas há outros relatos na literatura que não foram dessa forma, que a reinfecção foi, sim, acompanhada de sintomas. Então, esse é um fenômeno que, particularmente, entendemos que deve começar a acontecer com maior frequência com o passar do tempo. Outro sinal que desafia a capacidade, né, de uma eventual imunidade coletiva, eliminar a circulação desse vírus. Porque se for possível a reinfecção, e se ela for de fato algo que ocorra, vamos dizer, com frequência, um ano, etc., depois, é perfeitamente plausível, né, imaginar que fica muito difícil, né, você realmente eliminar a circulação desse vírus. E também a gente pode ter, em relação aos estudos de soroprevalência, uma tendência de subestimar aqueles que de fato se infectaram. Esse é um estudo que mostrou isso. Ele foi buscar nos contactantes domiciliares de casos com Covid-19, todos esses casos tinham sorologia positiva, etc. Mas os contactantes, eles eram soronegativos, como se não tivessem tido contato com o vírus, a despeito de conviverem no mesmo domicílio dos casos índice. E olharam, vamos dizer, sorologia, imunidade humoral. Mas eles foram um pouco além e pegaram esses 8 indivíduos aqui e testaram, além da imunidade humoral, imunidade celular. E quando fizeram imunidade celular, comprovaram que 6 desses 8 indivíduos, sem documentação de soroconversão, né, humoral, tinham sim evidência de imunidade celular específica. Então, mostrando, né, como eu disse, que os estudos de soroprevalência tendem a subestimar aqueles que de fato, vamos dizer, já se infectaram. Junto com a informação que há uma tendência de queda nos anticorpos, conforme você vai fazendo esses estudos de soroprevalência, você pode deixar de detectar
alguns que previamente já se infectaram. Qual que é o papel, vamos dizer, da presença de imunidade celular nesses indivíduos desprovidos de imunidade moral detectável? Isso também é algo que a gente, infelizmente, não tem condição de responder com clareza nesse momento. Outro aspecto muito importante antes da gente discutir vacinas é que foi verificado com o SARS-CoV-1 a presença de um fenômeno chamado, em inglês, de Antibody Dependent Enhancement. Traduzindo para o português, seria um risco de exacerbação de doença mediada por anticorpos. É paradoxal, mas a presença de anticorpos, eventualmente, ao invés de nos ajudar, nos prejudicaria numa situação, vamos dizer, de exposição ao SARS-CoV-2. Fenômeno já conhecido com dengue, né, e com outros flavivírus, né, a gente conhece isso, e fenômeno também observado com alguns estudos clínicos em vacinas inativadas para o vírus sincicial respiratório e até para uma vacina de sarampo. Então, isso tem que estar no radar dos estudos que estão hoje em fase 3, que é a detecção deste fenômeno, uma vez que a presença desse fenômeno, obviamente, representaria um obstáculo aí à segurança dessas vacinas e teria que ser melhor compreendido. O que está por trás desse ADE, a explicação mais plausível, é que haveria uma produção de anticorpos não neutralizantes. Então, a chave do sucesso aqui é ter anticorpos neutralizantes, né, que usem principalmente uma resposta imune mediada TH1. Essa resposta imune TH1 é a resposta almejada, é aquilo que a gente ambiciona coletar com essas vacinas. O que a gente quer evitar é a produção de anticorpos não neutralizantes e, principalmente, uma resposta imune com um viés TH2, que seria a situação que nos colocaria em risco para a ocorrência desse ADE. Bom, então essas são as vacinas que estão hoje em desenvolvimento, centenas de plataformas diferentes, mais de 140 delas em fase pré-clínica, ou seja, em modelos animais, e algumas dezenas já em fase clínica, ou seja, sendo testadas em seres humanos. Então, aí, de fase 1, que é aquela que você tem poucos voluntários, geralmente algumas dezenas de voluntários, que são incluídos na fase 1, para testar imunogenicidade, ou seja, resposta imune pela vacina e segurança. Quando exitosa a fase 1, você caminha e tem aí o sinal verde para caminhar para a fase 2, onde você passa de dezenas para centenas de voluntários, ainda geralmente adultos, ainda geralmente saudáveis, né? Onde você vai ver de novo segurança e imunogenicidade num N maior. Uma vez que a fase 2 se mostre exitosa, sem detecção de eventos adversos graves, você caminha para a fase 3, que é a fase em que se encontram aí aproximadamente uma dezena de vacinas diferentes em investigação. Fase 3 vai incluir milhares de voluntários, ainda saudáveis, na sua grande maioria adultos, em que vão receber o produto em investigação versus uma vacina. Idealmente, sem que tanto o investigador como aquele que recebe o produto saibam se tomou placebo ou se tomou a vacina, para que não haja viés na análise da eficácia. Essas são as vacinas que estão, vamos dizer, já em fase mais adiantada de desenvolvimento, vacinas de ácido nucleico, vacinas de vetores virais, vacinas inativadas, vacinas atenuadas, vacinas de proteína subunidade e vacinas VLP. Eu vou destrinchar cada uma delas com vocês. Esses, pessoal, são os eventos adversos de especial interesse. Esses eventos adversos são objeto desses comitês independentes de segurança que estão por trás de todas essas vacinas, que estão atentos à ocorrência desses eventos. Por quê? Porque não só pelo fato de ser uma nova vacina, mas por ter, muitas vezes, plataformas inovadoras. Então,
as plataformas de ácido nucleico, essas de RNA mensageiro, são absolutamente inéditas. Não há nenhuma vacina até hoje licenciada com essa tecnologia. As vacinas de vetores virais, elas não são inéditas, porque já existe uma vacina de ebola com essa tecnologia, mas vamos e convenhamos, né? Uma vacina com pouca experiência, né? E de uso basicamente numa população específica. Então, essas também são vacinas que merecem, evidentemente, um olhar atento. As vacinas de vírus vivo, né, atenuado, essa não temos nenhuma ainda no Brasil, mas, obviamente, por razões evidentes, merecem, né, um olho atento. E as vacinas que exigem a presença dos adjuvantes. Por quê? Porque têm resposta imune mais frágil e que, portanto, necessitam de uma substância que otimize a apresentação daquele antígeno para o sistema imune. Papel desempenhado pelos adjuvantes. O clássico é o hidróxido de alumínio. Provoca inflamação, e a inflamação faz com que haja, vamos dizer, uma série de mecanismos imunes que facilitam a apresentação desse antígeno para o sistema imune, mas há outras adjuvantes, como nós vamos ver. E lembrá-los que, como eu disse, a quase totalidade dos estudos hoje em fase 3 só incluíram adultos, e adultos, vamos dizer, não de risco, né? Sem imunossupressão. Então, há pouquíssimos estudos em crianças, eles começam agora a iniciar, ainda com adolescentes, na sua maioria, e poucas crianças, propriamente ditas. Idosos, né, são também ainda, de certa forma, limitados nos estudos. Gestantes, né, ainda não foram incluídas nos estudos. Portadores de comorbidades, né, ainda alguns estudos, evidentemente, têm esses indivíduos, mas algumas comorbidades ainda não foram adequadamente investigadas. Esses são os eventos adversos, basicamente eventos autoimunes, esclerose múltipla, neurite, mielite, etc. Então, vamos lá, né, nessa parte final da aula, descrever as vacinas contra a SARS-CoV-2 que estão em desenvolvimento e não se esquecendo daquele slide inicial da minha aula que eu mostrei o spike, a espícula, que é essa imagem que vocês têm aqui, na sua integridade, né? E é isso que vai estar expresso, vamos dizer, nas vacinas, ou uma fração dela, como é, por exemplo, o RBD, como nós vamos ver mais à frente. Então, acreditem ou não, existem sim vacinas de vírus vivos sendo desenvolvidas, né? Há corajosos aí nesse sentido e identificaram uma plataforma, né, que eles entendem segura para esses voluntários, que utiliza a atenuação do vírus. É uma vacina que está sendo desenvolvida na Índia e também na China. As vacinas inativadas, essa é uma plataforma clássica de vacinação. A gente tem várias vacinas inativadas que a gente usa no dia a dia, como hepatite A, como influenza, etc. Né? Então, essa é a vacina da Sinovac, que é a vacina que tem parceria com o Instituto Butantan, portanto, uma vacina vírus inativado, com a adição de um adjuvante de alumínio. Esses são os dados, vamos dizer, de imunogenicidade. O que vocês estão vendo nessas cores aqui, o amarelo e o vermelho são os adultos jovens, e o azul claro, e principalmente o azul escuro, são os indivíduos mais velhos, né? Adultos mais velhos. Percebam que há uma tendência de resposta imune menos robusta naqueles indivíduos mais velhos. Até o momento, o tal ADE não foi identificado nos estudos até o momento, né, compartilhados com a comunidade científica. Nos estudos de fase 2, né, que incluíram, como disse, centenas de voluntários adultos jovens, né, menores de 60 anos, a vacina propiciou adequada soroconversão. Resposta imune humoral foi observada, né, seja com 14, seja com 28 dias de intervalo entre as duas doses, né, e aqui, respectivamente, 92% e 97% de soroconversão, identificada também nesses adultos que permitiram que a vacina ingressasse nos estudos de fase 3, uma vez que obteve, vamos dizer, o sinal verde da fase 2, de ausência de eventos adversos graves, boa resposta imune, humoral e celular. Essa é uma outra vacina inativada que tem conjugado nessa vacina um carreador proteico.
essa ainda está em fase mais incipiente de desenvolvimento e ela utiliza, né, não o vírus inteiro, mas somente o RBD, aquela região específica do spike. Vacinas de ácido nucleico, essas são aquelas que eu comentei com vocês, absolutamente inéditas. 2 delas estão aí na liderança na corrida, em termos de estarem mais adiantadas em desenvolvimento, que são as vacinas de RNA mensageiro. Como é que funciona essa vacina, pessoal? Aqui a ideia é que a vacina ela nada mais é do que a expressão da informação genética que responsável pela codificação de um determinado antígeno do vírus. E vocês já adivinharam qual que é esse antígeno que ela codifica. E quem pensou proteína S-spike acertou. Então, essas vacinas de RNA mensageiro, né, têm como objetivo a codificação da proteína spike. Então, você vai não dar a proteína pronta, mas você vai dar a informação genética para esses vacinados, e a informação genética, uma vez, vamos dizer, administrada nesses receptores, né, nas células humanas, ela vai propiciar a produção de cópias dessa proteína spike e, evidentemente, a gente vai produzir anticorpos contra essa proteína spike. O que ela tem de vantagem, essa vacina? Ela é passível de produção milhões de doses em tempo recorde. Então, esse é a principal sedução dessa vacina, né? Você conseguir, vamos dizer, produzir milhões de doses num tempo recorde. Mas há, sim, obstáculos. Essas vacinas elas necessitam de refrigeração em freezers, né, a menos 70 graus, o que, evidentemente, do ponto de vista de saúde pública, é claro, um desafio, né, na hora que nós formos utilizar essas plataformas. Então, como eu disse, 2 delas estão em fase mais adiantada, uma delas da Pfizer, que estava tentando identificar qual seria o melhor antígeno para ser codificado pelo RNA mensageiro. Eles utilizaram o RBD, eles utilizaram o full spike, ou seja, a spike na sua integridade, e uma vez que eles obtiveram os resultados aí de fase 2, eles conseguiram documentar excelente imunogenicidade. Prestem atenção aqui nesses gráficos, o que vocês estão vendo aqui em preto no final, aqui à sua direita, é a concentração de anticorpos dos convalescentes que tiveram infecção, só para servir de parâmetro comparativo com a resposta imune, né, que esses indivíduos vacinados obtiveram após 2 doses da vacina, né? Então, tanto resposta imune humoral como resposta imune celular robusta foram observadas com essas várias candidatas, né? E aí eles estão selecionando, né? E selecionaram uma delas, que foi a que teve melhor balanço entre reatogenicidade e resposta imune, né? É uma vacina que se mostrou algo reatogênica, como vocês estão vendo aí entre os estudos, né, preliminares, é uma análise ínterim de fase 3, publicado algumas semanas atrás, mostrando que depois da segunda dose, praticamente 1 em cada 3 participantes teve fadiga, teve dor de cabeça e 1 em cada 5 teve mialgia. Esses são os estudos da outra vacina de RNA mensageiro, da Moderna. Aqui também uma vacina que utiliza um RNA mensageiro que codifica a proteína S. Eles também tentaram identificar qual era a concentração ideal, caminharam com a concentração de 100 microgramas. Percebam aqui, incidência de evento adverso após a primeira e após a segunda dose. A tendência é de mais evento adverso depois da segunda dose com essa vacina. E aqui as respostas imunes observadas nesses indivíduos, né? Então, a gente vê aí de novo, né? Quando se compara com plasma de convalescente de doença, são níveis de resposta imune comparáveis àqueles observados após a infecção natural e algumas vezes até superiores. Essas aí, mais um dado de RNA mensageiro em adultos acima de 56 anos. E também, mesmo nesse grupo de adultos mais velhos, a vacina se mostrou, vamos dizer, com capacidade de induzir boa resposta imune. Vacinas baseadas em vetores, né? Que são a ideia de você ter um vetor que vai servir
vamos dizer, como o próprio nome diz, de forma de carregar aquela informação que você almeja oferecer ao vacinado. E, de novo, esse vetor não carrega o vírus ou a proteína propriamente dita, mas ele vai carregar a informação genética. Então, você tem vetores replicantes e vetores não replicantes. A ideia de ter vetores não replicantes é que sejam, por exemplo, um adenovírus que não vai se multiplicar naquele indivíduo que recebe essa vacina com esse adenovírus não replicante. E, além de ser submetido, vamos dizer, a um processo que faz com que ele seja não replicante, eles colocam no genoma desse adenovírus a informação genética responsável pela codificação, quem pensou isso acertou, da famosa proteína spike. Então, essas vacinas também têm como objetivo induzir a proteção da proteína spike, desse antígeno, e, dessa forma, desencadear a produção de anticorpos. Há também vetores replicantes, mas eles estão ainda em fase menos adiantada, né, de desenvolvimento. A que está mais adiantada aí, aqui no Brasil, é essa vacina de vetor do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford e com o Instituto Fiocruz, aqui no Brasil. É uma vacina que usa um adenovírus. Ao invés de usar um adenovírus humano, o racional aqui foi utilizar um adenovírus símio para que não corrêssemos o risco de quem recebe a vacina, por alguma razão, já ter tido contato com o adenovírus e produzir anticorpos. Então, a ideia era preservar a capacidade da vacina, induzir, vamos dizer, na sua plenitude, o seu objetivo de conferir, vamos dizer, um prime no sistema imune. Os estudos estão sendo feitos em vários países, inclusive aqui no Brasil. Esse estudo utiliza não placebo, mas vacina de meningococo, né, no grupo controle, e com boa produção, tanto de anticorpos neutralizantes, como resposta imune humoral. De novo, o que vocês estão vendo à direita é o nível de anticorpos deconvalescentes, e os estudos mostraram resposta imune robusta, porém necessitando de 2 doses. Então, isso foi uma mudança nos protocolos iniciais, e eles chegaram à conclusão que são necessárias 2 doses, e essas 2 doses estão sendo aplicadas nesses vários estudos, né, entre 2 e 4 semanas, na maioria desses estudos, com as várias vacinas em desenvolvimento. Uma ideia para diminuir a reatogenicidade dessa vacina, uma vez que ela se mostrou, sim, reatogênica, né, com eventos adversos locais, febre, etc., foi o uso do paracetamol profilático. Então, os estudos caminham com a ideia de você fazer o paracetamol profilático. Essa é a vacina da Janssen, também uma vacina de vetor não replicante, que utiliza um adenovírus, no caso, o adenovírus 26, né? E, de novo, né, não vou me estender em detalhes em função do tempo, mas aqui também adequada resposta imune, robusta resposta imune, indução de resposta imune humoral e celular, né? Isso é crucial. E aqui a ideia dessa indústria é caminhar com dose única da vacina, uma vez que eles encontraram uma formulação que propiciou resposta imune robusta. Então, os estudos estão seguindo com dose única da vacina. A vacina da CanSino, empresa chinesa, que também utiliza o adenovírus 5, né? De novo, um adenovírus não replicante, que, de novo, vai expressar a informação genética da proteína spike do SARS-CoV-2. Também caminhou muito favoravelmente estudos de fase 1 e 2 com essa vacina. Ela está hoje, né, nos estudos de fase 3, ótima resposta imune, humoral e celular. Só como curiosidade, né, ela foi alvo de um licenciamento específico na China, o que permitiu que os militares chineses já estejam recebendo essa vacina nesse momento. A vacina Gamaleya, né, que ficou também famosa na mídia, a vacina russa, e o interessante dessa vacina é que as 2 doses são feitas com vetores não replicantes diferentes. Então, o racional aqui desse laboratório russo foi entender que, se ele utilizasse o mesmo vetor, ele correria o risco, na segunda dose, de eventualmente
você ter formado anticorpos que prejudicassem a indução de resposta imune. Então, como estratégia, ele utilizou 2 vetores diferentes para minimizar esse risco, essa chance. Há poucos dados, tem esse estudo publicado no Lancet, mas, confesso, um estudo com um número limitado de sujeitos, né, para que a gente possa depreender maiores conclusões, mais resultados preliminares, né, pelo menos desses dados aí interessantes. Vacinas de proteína subunitária. Então, aqui, pessoal, também é uma plataforma mais conhecida e utilizada. A gente tem várias vacinas que utilizam proteínas subunitárias na sua composição. E aí eu não vou dar aqui a informação genética para produzir, eu vou dar a proteína subunitária pronta na vacina. E, de novo, é a proteína spike, né? Aquela que faz parte da maioria dessas iniciativas, e algumas delas usam especificamente a RNBD, também conhecida como unidade subunitária 1 da proteína spike. O que se percebeu com as vacinas de proteína subunitária é que elas necessitariam da adição de adjuvante, por não serem tão indutoras de resposta imune como as demais vacinas. Então, estas vacinas, todas elas que estão em desenvolvimento mais adiantado, têm um adjuvante, né? Então, tem adjuvante de várias tecnologias sendo implementadas. E um pouquinho atrás, eu sei que não há nenhuma vacina em fase 3 aqui com essa tecnologia, mas eu quis trazer para vocês porque eu entendo essa muito sedutora, né? Que é a plataforma de VLP, a mesma que a gente utilizou para as vacinas de HPV. Então, na minha opinião, sedutora, porque você tem, vamos dizer, o envelope do vírus ali, só que desprovido do genoma viral, portanto, não infectante, e também são vacinas que estão numa fase mais incipiente, mas que se demonstram aí interessantes em longo prazo. Eu vou trazer um resultado de proteína subunitária, que é a única que está em fase 3, que é a Novavax, que tem uma proteína recombinante, spike, de nanopartículas, junto com um adjuvante saponáceo, um adjuvante de matriz, e que publicou no New England, agora no mês passado, os estudos de imunogenicidade. E vocês se lembram que eu falei que era muito importante você ter uma resposta TH1 para evitar o risco de ADE, né? E o que eles obtiveram como resultado foi uma resposta preponderantemente a TH1, né? O que é muito, vamos dizer, interessante, né? Para o sentido de não ter expectativa de eventos adversos preocupantes. Vacina de subunidade da Sanofi, que tem uma parceria com a Glaxo, que fornece o seu adjuvante, que é uma plataforma de adjuvantes, que são os AS, né, utilizados aí em várias vacinas da GSK. Esse é o último slide que eu queria compartilhar com vocês, e é uma discussão que eu deixei para o final, e por isso eu os provoquei no início da minha apresentação, lembrando que há grupos de risco conhecidos, há grupos de risco que são vulneráveis em função da situação em que eles vivem, e há alguns grupos onde a doença tem um impacto muito brando, que são as crianças. E nós, como pediatras, e esta é minha opinião, eu acho que a gente não deve se atrever a iniciar campanhas maciças de vacinação na população pediátrica sem que tenhamos dados de segurança nessa população e dados de eficácia, né? Talvez os dados de eficácia a gente pode ter, uma vez que a gente conquiste a informação do correlato de proteção, você pode estimar qual vai ser a eficácia, né, com o que a gente chama de bridging, né, de ponte, mas os dados de segurança, esses são fundamentais. E numa população que tem pouco risco de formas graves, para que eu a vacine em larga escala, eu tenho que estar convicto que eu estou trazendo um benefício a essa população. Então, talvez uma vacina com um perfil de evento adverso que seja absolutamente aceitável para uma população de idosos ou de indivíduos com comorbidades, onde a doença é devastadora, não seja aceitável para a população pediátrica. Então, todos os guidelines que vi até o momento, né, do CDC, da União Europeia, etc., tem como prioridade de vacinação, uma vez que as vacinas estejam prontas, e elas não estão prontas, a despeito dos políticos, né, dizendo todo dia na mídia que a vacina vai chegar em outubro, agora virou novembro, depois é dezembro. As vacinas não
estão prontas nesse momento, ainda carece, né, de tempo para que a gente tenha dados. Os trabalhadores de saúde e demais trabalhadores de linha de frente vão ser os prioritários, junto com os idosos e com indivíduos com comorbidades. E não haverá, vamos dizer, um número de vacinas suficiente para você ampliar muito a vacinação. A vacinação inteira, em todas as suas fases, ela deve levar aproximadamente 1 ano para que a gente conclua esse processo de vacinação, né? Passando por todos os grupos etários, etc., onde vai ser indicada a vacinação. E a indicação só vai poder ser feita a hora que conhecermos com clareza os dados de segurança e de eficácia. Portanto, são muitos desafios: tempo de produção e proteção induzido por vacina, incerteza sobre a demanda, quais grupos prioritários para vacinação, risco de mutação do vírus. Eu não citei isso com detalhes, mas até o momento não foram detectadas mutações que comprometessem a expectativa de proteção induzidas por anticorpos contra as proteínas spikes, mas isso é perfeitamente possível. Há sim mutações, não com a mesma magnitude do influenza, mas há sim mutações, o risco de ADE, etc. Mas eu interrompo aqui a minha fala para que a gente tenha tempo de tirar dúvidas e perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Marco, pela excelente revisão. Agora a gente vai abrir, então, para a discussão. Nós temos vários elogios aqui no site e eu fico muito feliz quando a gente encontra, né, um número grande de pessoas. Temos aqui 200 pessoas assistindo a aula, e dos nossos ex-residentes. Acho que essa mudança da reunião online trouxe essa vantagem de rever amigos aí tão queridos. Vamos começar pela Elizabeth Amaral, que te pergunta, te pede para fazer uma comparação entre a vacina de Oxford e a Sinovac sobre vantagens e desvantagens, principalmente para maiores de 60 anos. Perfeito. Eu vou tomar liberdade, Elizabeth, antes de responder com detalhes a tua pergunta. Eu acho que um ponto que eu passei rápido, que seria muito importante deixar claro para vocês, lembrar que vacinas, elas têm como objetivo primário, né, esses estudos, a prevenção de infecção comprovada laboratorialmente pelo SARS-CoV-2, acompanhado de sintomas, pelo menos moderados. Então, esse é o objetivo primário dessas vacinas, e já se admite, né, que uma vacina que antes era 70% esse índice, hoje já se admite que uma vacina que conferir 50% de eficácia para a prevenção, né, de doença sintomática, né, comprovada laboratorialmente, seria razoável licenciar. Mas há outros objetivos sendo analisados. Então, uma vacina, ela pode nos proteger, por exemplo, de formas graves da doença, de hospitalização. Ela pode nos proteger, talvez, com 70% de eficácia para doença moderada, mas, eventualmente, ela tem 99% de eficácia para prevenir morte, por exemplo, que seria espetacular. Mas eu antecipo que os resultados preliminares não terão poder estatístico para demonstrar a capacidade de prevenir morte, porque esse é um evento que ocorre com felizmente, muito menor frequência entre os vacinados. Até mesmo hospitalização, é improvável que a gente tenha capacidade de demonstrar eficácia contra hospitalização nos primeiros análises, nos primeiros resultados. Mas tem um resultado, Elizabeth, que para mim é fundamental, que é a capacidade da vacina prevenir infecção. O que eu quero dizer? Nós temos algumas vacinas, como, por exemplo, a vacina de sarampo, como, por exemplo, a vacina de rubéola, que nos protege tanto de doença como de infecção. Você que é vacinado para sarampo, se você examinar uma criança com sarampo amanhã, e uma vez que a vacina tenha sido efetiva, você não só não pega a doença, como você não leva o vírus para sua casa, você não vai transmitir para seus contactantes. Mas há vacinas que não têm essa capacidade. A vacina de influenza, ela não nos consegue proteger contra a infecção. Ela nos protege contra a doença. A vacina de coqueluche é uma ótima vacina para impedir que você fique doente com coqueluche, mas ela é uma vacina limitada para nos proteger da infecção pela bordetela na nossa nasofaringe. Então, esses são, vamos dizer, desfechos
que nós não temos ainda. Então, para responder a tua pergunta, Elizabeth, qual seria a melhor vacina, a gente teria que ter esses dados na nossa mão para a gente poder julgar qual a melhor vacina, e talvez haja uma vacina que seja espetacular para idosos, mas que não seja tão boa para outro grupo etário. Talvez haja uma vacina ótima para grupos imunodeprimidos, mas que se não se aplique a outros grupos etários ou de condições de risco. Então, eu não tenho condição nesse momento de responder de forma, vamos dizer, de evidências, qual que é a melhor vacina. Eu entendo que ambas vacinas, nos estudos preliminares, mostraram resultados promissores. Vamos ver com calma, né, os estudos de fase 3, mas os estudos de fase 2 que a gente tem demonstram que as vacinas tiveram, vamos dizer, um bom performance do ponto de vista de indução, de soroconversão, e não houve detecção de eventos adversos graves até agora. Tá ótimo, Marco. A nossa querida amiga Melissa Palmieri faz exatamente um comentário a respeito disso, né? Que eu acho que você já respondeu, como você vê os desfechos da fase 3 em relação à infecção, doença, a redução de hospitalização e óbito, e eu acho que você já deixou claro que o tempo, que é só o tempo que vai nos mostrar isso. Uma outra pergunta de várias pessoas aqui, incluindo a Luciana Mendes, a Eliane Henriques, é em relação ao indivíduo que já teve a doença, se ele pode tomar a vacina, se esses indivíduos estão sendo incluídos nesses trials atuais. Excelente pergunta, né? Então, eu quis mostrar para vocês que a gente está vendo casos de reinfecção. Então, se a infecção natural, ela de fato se mostrar incapaz de nos proteger em longo prazo, né, e é plausível que isso ocorra, é improvável que uma vacina consiga induzir esse tipo de proteção. Então, é perfeitamente razoável supor que você vai sim precisar vacinar, inclusive aqueles pacientes que tiveram a infecção. E, num primeiro momento, os estudos clínicos eles tinham critérios de inclusão, né, que eram indivíduos naivos, etc. Isso não existe mais. Na grande maioria dos protocolos, hoje, não há nenhum problema. Então, se você, ao ingressar no protocolo, né, colher a sua sorologia inicial e identificar a presença de anticorpos, mostrando que você já teve contato, isso não é um fator excludente. Você vai ser incluído no estudo e vai ser acompanhado exatamente para a gente responder essa pergunta: como a vacina se comportou naqueles já previamente infectados, se ela foi mais eficiente, porque o cara já tinha um prime pela infecção, se ela trouxe, em contrapartida, algum risco, né? Então, essas perguntas ainda não têm resposta, mas podem ficar tranquilos que esses dados estão, sim, sendo coletados nesses estudos. Ótimo. Bom, Marco, a Elaine Amorim pergunta se essas vacinas, você tem expectativa de proteção também para o SARS-1 e para o MERS? Acredito que isso é improvável, porque se assim fosse, vamos dizer, a gente já teria documentado aí essa cross-protection, essa proteção cruzada ao revés, ou seja, daqueles que tiveram SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2. Algo é possível que exista, porque há muita similaridade antigênica entre os vírus. Então, algum grau de proteção cruzada é possível existir, mas essa também é uma pergunta que não tem uma resposta clara, né, nesse momento. E só lembrá-los, né, que tanto o SARS-CoV-1 como o MERS eram vírus de alta letalidade, muito diferente do SARS-CoV-2 e de muito menor transmissibilidade. Então, o SARS-CoV-2 tem características no seu genoma, no seu sequenciamento, que conferiram a esse vírus um poder muito grande de infectividade. Então, isso trouxe muita competência para o vírus se espalhar. Mas, de maneira geral, quando você ganha em competência para se espalhar, você perde em agressividade. Então, ele é muito menos letal, do ponto de vista de letalidade, né, do que o SARS-CoV-1 e o MERS, que tinham 30%, 50% de letalidade. Claro que mortalidade é uma outra coisa, né, um outro conceito, mas, vamos dizer, são características diferentes. Então, o que eu quero dizer é que o SARS-CoV-1 e o MERS, por essas características, eles infectaram uma proporção muito limitada da população, né? Então, aqueles que se encaixam nessa característica são, de fato, um número muito pequeno e são vírus que nunca foram identificados, por exemplo, aqui na nossa região, né, de forma consistente. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline, que para mim é uma pergunta bem interessante. Você falou, né, mas que é a questão do ADE
A gente sempre discute isso e eu entendo que é um assunto ainda difícil, às vezes, de entender. E ela pergunta o que você acha, né? Como a gente viveu isso com a dengue, fazendo novamente uma analogia com a vacina de dengue, se pode ter alguma similaridade com as vacinas de Covid? Acho que sim, né? Por isso que eu quis mostrar para vocês aquele slide inicial, né? E entender que esse é um desfecho que, sim, está sendo visto com muita atenção em todos esses estudos clínicos. Isso foi visto com SARS-CoV-1 em modelos animais, isso foi vivenciado. Mas a boa notícia é que, até o momento, né, os estudos de fase 1 e fase 2 não identificaram ADE. Isso é muito importante. Nem ADE, nem aquela imunoexacerbação que a gente viu de infiltração eosinofílica pulmonar, hepática, nos estudos de vacinas candidatas de SARS-CoV-1 em modelos animais. Então, isso até o momento, né, não foi reportado. Então, isso é realmente alentador, a gente não ter visto ainda, porque já tem muita gente vacinada e que foi exposta. Então, mas isso, obviamente, merece, sim, atenção, e é por isso que a gente tem que respeitar os timelines desses estudos, né? Os políticos querem atravessar essa história, mas a gente não pode deixar isso acontecer, e os estudos têm que caminhar, né, na sua forma normal, para que a gente possa ter dados. Os estudos de fase 3, é muito importante que você tenha, por estudo, isso é importante, né? Que você tenha muita infecção na comunidade, porque aí você vai ter chance desses voluntários entrar em contato com o vírus para a gente ver se, de fato, a vacina protege. Mas a gente vivencia hoje no Brasil, por isso que eu quis também mostrar aquele dado da aula, uma tendência de queda consistente das taxas de incidência. E isso, pessoal, vai representar, provavelmente, um atraso nos resultados de fase 3, porque se eu tenho pouca infecção circulando aqui na nossa comunidade, esses sujeitos que estão nos estudos estão sendo pouco testados para ver se eles estão protegidos ou não. Portanto, eu não vou poder saber como eu saberia se a doença estivesse bombando na comunidade. Então, estou falando do ponto de vista do estudo, claro, né? Que essa, vamos dizer, essa notícia da queda da infecção, se é boa para a população, é ruim para a presteza dos resultados dos estudos. A gente vai fazer com que eles demorem um pouco mais. O Marco, em relação à plataforma de vacina e o ADE, você acha que tem alguma plataforma com maior ou menor risco? Eu acho que sim, eu acho que você tem que estar atento aí, como eu falei, óbvio, não tem tempo de falar tudo, e a gente vai lembrando as coisas que eram importantes falar e que às vezes não dá tempo. São aquelas plataformas que induzem, né, anticorpos não neutralizantes e respostas imunes de interleucinas que mostram um viés TH2, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado nos estudos. Isso foi visto nos estudos de vacina de whole cell, né, inativada para SARS-CoV-1, mas até o momento, nas vacinas que a gente está testando, isso não foi percebido. Então, isso, repito, né, é algo que é possível em qualquer uma dessas plataformas, né, mas que ainda não foi identificado. E eu queria te pedir para explicar um pouquinho quando acontece um evento adverso grave, como aconteceu o primeiro evento, que foi com a vacina de Oxford, certo? Uma mielite, os estudos foram interrompidos. No Brasil, os estudos já foram retomados, em alguns lugares do mundo ainda não. Como correlacionar o evento adverso? Como é feito isso? Se realmente é um efeito causal? Esse é um dos maiores desafios, na minha opinião, dos estudos, né? Então, vocês sabem que todos esses estudos, eles compõem um comitê internacional que eles chamam de DSMB, chama Data Safety Monitoring Board, ou seja, é um conselho de experts do mundo inteiro, independentes, que não fazem parte da companhia, não tem nenhum vínculo com a indústria, e que vão monitorar esses eventos adversos. Ora, quem está sendo incluída nesses estudos? Adultos. Adultos nessa faixa etária são alvo de doenças autoimunes. É comum a gente ter a ocorrência de lúpus, de artrite reumatoide, de mielite transversa, de neurite óptica, acontecendo de qualquer maneira. Então, quando você vacina um número grande, é óbvio que vai ocorrer naquele grupo uma dessas doenças. Então, o que você tem que entender é que se aquela doença ocorreu, vamos dizer, sem nenhuma relação com a vacina, ou se a vacina
foi responsável pelo desencadeamento, foi o gatilho, né, da ocorrência daquela resposta, vamos dizer, imunológica. Como é que você consegue discernir um evento temporal, que só é uma coincidência, de um evento causal? O primeiro dado é tentar comparar o que a gente chama de background rates, ou seja, as taxas anteriores de incidência daquele evento na população. Então, eu sei que entre adultos de 18 a 50 anos, eu espero que para cada 10 mil adultos, eu tenha um caso de X doença por ano. E aí você vai ver se no teu grupo que está investigando é essa taxa que você identificou. Mas isso normalmente você só consegue com os estudos de fase 4, que é quando a vacina já está implementada. Outra coisa é ver no grupo placebo se ocorreu a mesma incidência desses tipos de eventos adversos graves. Nem sempre isso é possível, porque às vezes são raros esses eventos. Então, vamos dizer, toda vez que ocorre um evento, esse comitê é consultado, é exaustivamente investigado para que a gente tenha elementos para tentar identificar se tem algum nexo causal com a vacina. Então, alguns optam por pausar esses estudos, alguns se sentiram confortáveis em retomá-los, especificamente no caso da vacina de Oxford, os Estados Unidos ainda mantêm o estudo pausado, né? Os demais locais retomaram o estudo. Isso é importante. Teve um novo evento adverso, né, essa semana passada. Eu não vi isso ainda oficial, mas extraoficialmente foi informado que esse outro evento autoimune ocorreu aonde? No grupo placebo. Então, mostrando para vocês exatamente o que eu quero dizer. Eles podem ocorrer, né? Não é porque ocorreu que você vai relacionar, mas aí você vai investigar e ver se tem nexo causal. Perfeito. Se sonhadamente tivermos várias plataformas de vacina disponíveis e eficazes, você entende que elas serão intercambiáveis? Acho difícil que sejam intercambiáveis no início, né? Vocês viram que eu comentei que quase todas essas vacinas estão sendo desenvolvidas em esquema de 2 doses, então não são vacinas intercambiáveis, não existirão esses dados. Dados de vacina concomitante, né? Ainda é muito frágil, tímido, os dados ainda são preliminares, né? De poder aplicar, por exemplo, influenza junto. Alguns estudos estão fazendo isso, mas nem todos, né? Quanto tempo depois de vacinado eu vou ter que repetir a vacina? Então, se de fato a reinfecção for comum depois de 1 ano, 2 anos, a gente talvez tenha que fazer como faz com influenza. Influenza é anual. Eu já sei que influenza te protege por 6, 8 meses, 1 ano no máximo. Vamos ver essa vacina do corona, né, novo, quanto tempo ela vai nos proteger? 2 anos, 3 anos, 1 ano? Essa informação eu não tenho ainda. Mas, em princípio, não serão intercambiáveis essas vacinas. Perfeito. Você pode dar uma palavrinha sobre proteção indireta de outras vacinas, BCG, influenza, sarampo, o que você achar importante? Eu vou me permitir até ser um pouco mais exigente com o termo, e não usar o termo proteção indireta, mas eu vou dizer proteção não específica. É como tem sido chamado esse efeito na literatura, né? Então, eles chamam de non-specific effects. O que quer dizer isso? Vocês viram na mídia que tem um estudo com BCG. Mas como é que BCG vai proteger? Então, a história se baseia num princípio que foi observado que pessoas que recebem algumas vacinas de componentes vivos, como, por exemplo, é o BCG, populações pediátricas, a proteção conferida pelo BCG transcende a proteção contra a tuberculose. E o que eles observavam é que as populações que recebiam essa vacina tinham menores taxas de mortalidade por doenças infecciosas respiratórias. Imaginando que a BCG ela oferecesse um treinamento na nossa imunidade, que desse um upgrade na nossa imunidade de um bebê, permitindo a esse bebê, uma vez infectado com vírus respiratórios, por exemplo, tivesse uma imunidade melhor treinada para combater esse vírus. Então, iniciou-se um estudo, que inclusive está sendo feito também no Brasil, um estudo multicêntrico, para profissionais de saúde. Um grupo recebe BCG e outro grupo recebe placebo, para ver se a BCG poderia proteger esses indivíduos contra o SARS-CoV-2. E a ideia é que não adianta a BCG neonatal, teria que ser uma BCG recente, por isso que você teria que vacinar de novo, né, em países como o nosso, onde a BCG é feita. Mas, por enquanto, são só
ainda conjecturas, não há dados mais, vamos dizer, consistentes para eu compartilhar com vocês. Tem até com pólio oral e tem até com tríplice viral, todas as vacinas de componentes vivos. Perfeito. Temos muitas perguntas, muitos elogios aqui no chat, mas para terminar, pelo horário, eu vou te pedir para fazer um comentário final, que são muitos comentários e perguntas aqui no chat sobre isso, sobre a expectativa para o Brasil, talvez até considerando esse momento político difícil que a gente vive no país. Quando teremos a vacina, quais serão os grupos prioritários e sobre obrigatoriedade ou não de vacinar? Eu acho que a gente, infelizmente, tem visto, e olha, pessoal, com todo respeito, eu não quero entrar numa seara de comentários aqui contra esse ou aquele, mas eu me reservo o direito de entender que existe, sim, hoje, né, um desserviço de muitos políticos ao conceito de saúde pública, ao respeito às evidências científicas, ao negacionismo da ciência. E acho que isso é muito prejudicial, acho que isso é muito danoso para a população, né? Então, questionar o valor de medidas que se demonstraram eficazes, né, ela não traz nenhum benefício, né, apenas porque você não consegue oferecer aquilo para a sua população. Então, eu entendo que a gente tem que separar um pouco essas discussões da seara política, porque isso só traz polarização e não leva a lugar algum, né? De verdade, eu acho que a gente tem que acabar com essa discussão política e nos centrarmos na ciência. Eu não acho saudável essa discussão da obrigatoriedade da vacinação, é minha opinião, né? Eu não acho saudável você estabelecer punições para quem não vacina, é minha opinião. Mas entendo que isso é uma medida fundamental para a nossa população. Não há nenhuma dúvida que nenhuma estratégia de saúde pública, salvo talvez a água potável, né, trouxe tantos benefícios para a humanidade como vacinação no que diz respeito a diminuir sequelas, morbidade, hospitalização, morte e custos. Então, aqueles que acham que é mais fácil tratar do que prevenir estão equivocados. Porque mesmo que você tenha um tratamento eficiente, os medicamentos, né, não são custo-efetivos como as vacinas, uma vez que elas demonstrem eficácia. Então, eu acho que as decisões de priorização de grupos, de esquemas vacinais, têm que respeitar as evidências científicas, elas têm que ser assim conduzidas, e o que os políticos têm que fazer é propiciar, vamos dizer, que a população tenha acesso de uma forma equânime, de uma forma justa, que respeite, né, as evidências que estão sendo aí coletadas, né? É isso. Perfeito. Então, muito obrigada, Marco. Excelente aula, com excelente revisão e excelente discussão. Poderíamos passar aqui, se tivéssemos tempo, horas discutindo esse tema, né, que ainda nos traz muitas dúvidas e muitas controvérsias. Vamos fazer uma próxima tarde, então. Muito obrigado. Eu agradeço ao Departamento de Pediatria pelo apoio, ao Hospital São Luís Redidor pelo apoio na gravação e na transmissão. Lembrando que as aulas estão disponíveis no site. E muito obrigada, em especial, a todos vocês que estiveram conosco nessa aula e até a próxima terça. Um abraço para todos. Muito obrigado a todos. Eu fiquei feliz de ver um monte de nome querido aqui no chat. Beijo para todo mundo.